Não é que só ser bolsonarista é um crime. Só criticar Moraes é um crime. Ele descreve isso como o ataque da democracia brasileira, ou a tentativa de derrubar a credibilidade das instituições brasileiras. Ele acredita que ele é a democracia brasileira. Anteriormente a Vaza Jato, em março, Alexandre de Moraes se tornou, ao mesmo tempo, juiz e investigador. Mas eu queria perguntar ao senhor se o senhor já tinha se dado conta, naquela época, que a crítica à Vaza Jato cabia mais ainda ao Alexandre de Moraes por estar fazendo, claro, junto com Dias Toffoli, Dobradinha, todo apoio do STF, mas ele fazendo sozinho aquilo que a Vaza Jato denunciava ter sido feito em conjunto por promotor e juiz. Então essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de desdobrar numa segunda, que é sobre o interesse político que havia em derrubar Bolsonaro, que o senhor bem mencionou aqui. Na verdade, o interesse político é todo. O crime mesmo é ser bolsonarista hoje no Brasil, né? Ou ser de direita, porque já pega mais um espectro mais amplo. Eu mesmo nem sou do partido Bolsonaro, sou do Novo, estou sendo perseguido, e tantos outros. Mas tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que foi a chegada da Lava Jato na corte. Porque quando chegam as delações de Marcelo Odebrecht contra Dias Toffoli, é aí que a corte começa a reagir e dizer, não, isso é fake news. Em vez de permitir que haja uma investigação mesmo contra os membros do Supremo Tribunal Federal, porque ninguém pode ter acima da lei, eles, né, criam esse argumento de que foi fake news e começam primeiro contra a revista Cruzoé, ou seja, primeiro contra a questão fática mesmo, para depois recuar um pouquinho, mas passar ao alvo político. Mas o ganho financeiro nunca se perdeu nessa história. Acho que antes pelo contrário, porque depois o STF decide que Gilmar Mendes e outros não podem ter seus sigilos fiscais quebrados, né? A Receita não pode investigá-los. Mais adiante decidem, agora mais recentemente, que parentes podem julgar perante a corte casos em que eles estão... Não há conflito de interesse. Que não há conflito de interesse, eles estão julgando casos e parentes, esposa, mãe, filho, podem ser advogados. Ou seja, eu acho que além da questão do interesse político de derrubar Bolsonaro, há o interesse financeiro, e talvez inclusive porque Bolsonaro vem numa onda de questionamento de todo um sistema financeiro que está agregado a esse establishment brasileiro, né? Ele acaba virando um espantalho, digamos assim, na história toda para manter interesses financeiros. Então eu queria entender a sua opinião sobre isso também, o quanto esse interesse financeiro vou usar um termo marxista, da classe dominante, é relevante, não que eu concorde, mas para jogar pro lado daqueles que, para tentar entender do outro lado também, né? Quanto ao interesse financeiro da classe dominante, do establishment, do deep state, foi importante nesse sentido. Então eu queria, como segunda pergunta, o papel da mídia brasileira, porque eu vejo, por exemplo, editoriais, e fique à vontade de não responder, eu sei que o senhor é jornalista, daqui a pouco tem algum conflito de interesse na pergunta, mas eu leio os editoriais do Estadão e da Folha quase todos os dias. E eles têm muitas vezes, agora mais recentemente, criticado os abusos de Alexandre de Moraes. Mas sempre vem com aquela vírgula. Porém, durante o período eleitoral, para manter a democracia, foi importante, etc. Num discurso que, no fundo, justifica a censura aos moldes do que a Carmen Lúcia fez naquele voto ridículo lá no TSE, dizendo... Sou contra a censura, mas tudo bem, só um pouquinho. É só um pouquinho, já dura quanto tempo? Eu vi ainda anteontem um vídeo da Raquel Landim, desculpa usar um exemplo específico, podia usar de 1000 outros, dizendo, olha, nós já sabíamos na época da pandemia que tinha um monte de denúncia de corrupção nos respiradores. Mas nós não podíamos falar nessas denúncias de corrupção porque isso ia beneficiar o Bolsonaro. Isso não é jornalismo. Mas essas pessoas se dizem jornalistas e acusam aqueles que naquela época tentavam dizer alguma coisa de serem os blogueiros, não é isso? Então esse é um pouco um comentário, mas a pergunta seria, de fato, qual é o papel da mídia brasileira e essa guerra de narrativas? Sobre Moraes, você me perguntou se naquela época do Vaza Jato eu sabia que Moraes estava atuando como o investigador e juiz e vítima. Não, na realidade não percebi isso. Eu comecei a criticar Moraes com o inquérito do fake news, que eu sabia de imediatamente que vai se tornar uma arma da censura.
Mas muito dessa reportagem, e antes dessa reportagem também, uma das minhas preocupações maiores é justamente que, por exemplo, no caso da Lava Jato, sem entrar no méritos, o argumento foi o juiz Moro está atuando como juiz investigador. No caso do Moraes, ele não só está fazendo isso, mas também ele o suposto vítima, ou seja, que ele está atuando não para proteger a lei ou punir crimes, ele quer punir as pessoas que estão criticando ele. E ele percebe que ele é uma vítima o minuto que alguém criticar ele. E ele está no ponto, e acho que o senador Damares referiu isso, e talvez isso é porque você começa a acreditar que tudo é justificado. Então, mas o fato que eu nunca vi isso em nenhum outro país democrático, é impossível em todos os países democráticos, também no Brasil, até 2019, que um juiz que acha que ele tem um interesse público no crime, também ao mesmo tempo pode iniciar uma investigação, que pode julgar uma investigação, mas é isso que ele está fazendo. A questão da mídia e a liberdade de imprensa, acho que você está referindo naquela vez quando o Supremo censurou o antagonista para publicar esse artigo, amigo do meu amigo, tudo isso. Oi? A Cruzoé, exatamente. Acho que foi o antagonista naquela época, mas talvez foi a revista Cruzoé. E quando eu estava no Intercept, que é 2017, nós publicamos esse artigo que foi censurado no antagonista só para expressar solidariedade com a direita da imprensa e imprensa livre. Mas eu acho que agora jornalistas têm medo, e eu entendo por quê. Porque no mente do Alexandre de Moraes,